Boa noite a todos, a todas e a todes. Nos reunimos aqui para o primeiro Quilombo Literário do ano de 2022. E com muito prazer e emoção, né? Porque quando a gente se encontra, a gente fica muito feliz, né, Sônia? A gente estava comentando agora. Hoje, esse Quilombo Literário é muito especial. A gente tem um convidado especialíssimo aqui, que é o Jairo Pinto, escritor. Mas primeiro eu vou me apresentar, eu vou apresentar o projeto. O Quilombo Literário é um projeto de extensão de cultura da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, pensado pelo professor Rodrigo e por algumas alunas mulheres negras, né? E é um projeto de partilha de conto, escrito na maioria das vezes por escritores negros. E ele acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui nesse bate-local, por enquanto, pelo menos desde o início da pandemia, então já dura 2 anos, né, Rodrigo, que a gente se encontra por aqui. É um prazer imenso ter vocês conosco, nosso público é fiel, e quem chega aqui no Quilombo Literário se apaixona. Meu nome é Karina Santana Ferreira, eu sou quilombola, estudante de educação do campo, do campus São Lourenço do Sul. Hoje nós teremos a partilha do conto do Jairo, que se chama No Pé do Morro Velho. No Pé do Morro Velho. Obrigada, Jairo. Que o Rodrigo vai colocar aqui na tela. Cada pessoa vai ler um trecho no momento que se sentir à vontade. A gente já está mais ou menos familiarizado, então a gente lê conforme sentir à vontade. E um parágrafo, uma frase. Todo mundo entendeu? Senão eu explico de novo. Porque eu vi que tem gente nova, por isso que eu estou perguntando. Bem-vindas também as pessoas novas. Podemos começar? No Pé do Morro Velho. Após sussurrar seu sonho para quem estava ao lado, Dona Janete, como era chamada na comunidade, ficou calada, com feições de que aquele falatório dos engenheiros chegou cedo demais, sem ela ter tido tempo para conversar com a comunidade sobre o que sonhou. Ele fora real demais para não ser um aviso, pensou ela. Quem iria imaginar? Indagou seu Valdo depois de ouvir atentamente as palavras daqueles homens de fala difícil. Observando o desalento de seu Valdo, Dona Damiana se lamentava. Dispôs de tanta gente minha morando aqui, com tantas histórias vividas em todo o canto deste lugar. Vamos ter que sair correndo para não morrer por falta de ar. Como pode isso? Perguntava ela. Seu Valdo desabafou. Aqueles cornos resolveram escolher logo aqui para fazer uma fábrica de não sei qual peste, e esses aí ainda têm coragem para dizer que é o preço do progresso, do progresso. Progresso para quem? Esse tal progresso chegou para quem aqui? Alguém pode dizer? Naquela noite. Vai, Sônia, Naquela noite, a comunidade ficou agitada. Naquela noite, a comunidade ficou agitada. No boteco do Teco, onde o pessoal jogava sinuca, tomando uma quente, mascando fumo, todos queriam resolver aquele desassossego, mas era difícil. Estava uma confusão danada. Dona Janete pediu para os homens pararem de jogar, ressaltando que se todo mundo estivesse pensando em como sair daquele descaminho, seria mais fácil continuar vivendo naquela mesma terra onde enterraram seus mortos. E repetia o tempo inteiro o provérbio iorubá, que aprendeu ainda menina no terreiro fundado por sua avó,
agora cercado pelas casas da comunidade. Gente, me desculpe, mas eu não sei pronunciar aquilo ali. Ijiquiijacó Godó. Mas era preciso que algo fosse feito logo. Em breve, aquele tal gás iria deixar de ser apenas um mau cheiro que incomodava, principalmente na hora de dormir, para se tornar a tal falta de ar. Teobaldo, ainda muito angustiado, falou que nem sempre foi assim. Teco foi concordando antes de ele concluir o raciocínio, afirmando ainda que o fedor começou fraquinho e só depois ficou terrível, e finalizou parecendo desconfiar que esse intenso mau cheiro até andasse atrapalhando o crescimento da pequena plantação que tem no quintal. Dona Janete devolveu a palavra a seu Valdo, que não gostava muito de Teco, pois ele nunca deixava ninguém falar sem antes interromper, ainda que já tivesse ouvido diversas vezes as razões de termos 2 ouvidos e uma boca. Dona Janete voltou seu olhar de mais velha para seu Valdo e lançou mais um provérbio. Babá do babá. Seu Valdo parecia entender, talvez não aquelas palavras, mas sim aquele olhar, e continuou seu raciocínio. Quando era menino, os pessoal mais antigos falavam que morava mais para cima, lá para onde hoje fica aquela miséria abandonada. Depois ninguém entendia direito como foi, mas chegou um tardos estrangeiro dizendo que era dono de tudo lá. Os pessoal todo já estava aqui há tanto tempo que ninguém tinha parado para fazer as contas de quantos anos isso aqui existia, não sabe? Mesmo assim, o Tar mostrou os papéis que dizia confirmar a posse de tudo aqui. Como ninguém sabia ler, se deu a desgraceira. O galego estava posando de bacana, cheio de grana, e chegou a trazer até gente da política para dizer que era da família dele, essas terras. O nosso pessoal estava fraquinho, enquanto o outro lá tinha as autoridades a favor. Eu não sei, esse menino teve que sair todo mundo. Quem não tinha para onde ir, ficou por aqui mesmo. Naquele tempo, era tudo mato. Teco interrompeu novamente, comentando. Minha avó contava essas coisas, seu Valdo. Desse jeitinho aí. Dessa vez, seu Valdo olhou para a Dona Janete, ignorou a interrupção e continuou. Dizem que o Tar nem chegou a viver lá, nem a plantar coisa nenhuma. A história que se contava era que ele foi logo derrubando os barracos tudo e não colocou nenhuma cabeça de gado, nem de cabra, nem uma galinha sequer. Nada. Ora, só fez mandar uns criados cercar tudo e depois sumiu no mundo. De vez em quando aparecia uns capanga com umas garruchas e ficava andando para lá e para cá para ninguém invadir, pro modo de não deixar catar nem as mangas espada que ficava no chão, muito menos para não levantar os barracos outra vez. Dona Janete, mesmo sendo a mais velha ali, ficou em silêncio, como todo mundo, para ouvir aquela história, como se fosse uma nova história, como se não conhecesse cada passo dado por aquele lugar até a chegada dos engenheiros. Seu Valdo olhou para a dona Damiana e retornou seu raciocínio. O tempo foi passando, e, de repente, começou um movimento danado, não sabe? Vinha gente de tudo quanto é canto para construir esse diabo. No início,
os pessoal daqui até foi para lá fazer a ficha para lá trabalhar. O avô desse aí, se referindo a Teco, viu tanto homem passando por aqui que era um lugar bem moribundo nesse tempo, que pegou a janela, que despachava as pingas, que ia e fez dinheiro bastante para levantá-la esse boteco aqui. Cercado por uma plateia atenta, Teobaldo continuou com suas recordações numa mistura de raiva e desolação. Os que vivia de plantar para vender na cidade, os que vivia de mariscar lá embaixo, todo mundo queria trabalhar na tarde da fábrica, mas lá não era para todo mundo. Quem conseguiu trabalhar na construção, conseguiu. Mas depois de tudo pronto, firme mesmo, ficou pouca gente daqui trabalhando lá. O povo todo vinha... Próximo. O povo todo vinha de fora. Quem vocês acham que sabia mexer com aquelas coisas? O finado velho Manelito de Maria, comentou seu Valdo, dizia que gente de cor não ia conseguir trabalhar lá. Para trabalhar ali tinha que ter vindo em outro navio, dizia ele. Enquanto isso, meu pai, depois de ter botado tijolo por tijolo naquela construção, como tantos outros, voltou a mariscar para sustentar as 6 bocas que ele levava nas costas. Isso tudo que eu estou contando é coisa que eu ouvi a menino ainda, disse ele. A fábrica estava para fechar quando eu estava para nascer. Dos meus irmãos que alcançaram esse tempo, tive já 2 que estão enterrados ali naquele cemitério. Morreram de doença que ninguém descobriu. Depois desse relato, seu Valdo olhou para todo mundo lentamente, deitou os olhos em Dona Janete e mergulhou num silêncio amargurado. Aproveitando o momento, Dona Damiana pediu a Dona Janete para não deixar ninguém falar aquele tanto que falou seu Valdo. Ainda mais uma história que todo mundo já sabia de cor e salteado. E, apressado, Teco foi concordando com Dona Damiana e perguntou, olhando para os homens que estavam ainda perto da mesa de sinuca, com o jogo parado, quem ali não tinha nenhum morto na mesma situação. E isso reacendeu a balbúrdia, até que Dona Janete pediu silêncio, pois tinha uma ideia em sua cabeça. Com o pedido atendido, começou ela. Se levamos nossas coisas para sustentar o povo da cidade, vamos ver como o povo da cidade pode sustentar a gente aqui. Teco indagou. Aqui nesse fedor, Dona Janete? E Dona Janete respondeu, aqui nesse nosso canto, Teca. Do jeitinho que era antes. O que é mais forte? Perguntou ela. Um feixe de galho seco ou um gravetinho sozinho? Teco deu logo a resposta que ela esperava ouvir. E Dona Janete prosseguiu. Então, a gente precisa dizer para todo mundo o que está sucedendo aqui. Juntar um feixe de gente. E aí, vamos ver a cara desses engenheiros. Tal ideia incendiou a comunidade. Alguém gritou com euforia lá do fundo. Quem sente sua dor é que geme. Então logo outra voz complementou. Então vamos gemer, minha gente. Toinho, um dos homens que jogava sinuca, afirmou que tinha um pessoal que comprava seus caranguejos na feira da cidade e que ele podia falar. Com isso, a esperança reinou naquele lugar. Antes de o sol sair, já estavam a caminho da feira, cada qual com sua lida, em busca de sustento e do pessoal que Toinho alegou conhecer. Já na feira, não demorou muito. Apareceu Ana e Toinho,
e Toinho se apressou em sinalizar para Raimundo que era ela a freguesa que estavam esperando. No outro dia, disse ele, vi Dona Ana batendo boca com o freguês de Pedrinho. E seu mano, sem fuleiragem nenhuma, pense numa nega esperta e valente, com um sorriso acanhado atravessando o rosto. Toinho concluiu dizendo que ela colocou o fio do cabrunco no lugar dele. Apesar de ser um tanto tímido, Toinho sabia que sua responsabilidade era de ser uma espécie de porta-voz de sua comunidade, pois Ana era a oportunidade que tinham. Afinal, as palavras "sou defensora pública" ficaram guardadas em sua cabeça desde o dia daquele confronto entre Ana e o tal freguês. Talvez não soubesse bem o significado, mas a reação do sujeito lhe deu certeza que tal frase significava muito. Após a venda da corda de caranguejo para Ana, ritual que se repetia quase todo sábado, ele puxou conversa, meio que falando para dentro, meio que se embolando com algumas palavras. Já não era o mesmo Toinho que jogava sinuca e tomava uma quente, mascando fumo com os outros. Com os outros homens no boteco do Teco. Era um proto-soldado numa guerra para não deixar que ninguém dali morresse por causa da tal falta de ar. Sendo assim, Toinho explicou a Ana, tintim por tintim, o que estava acontecendo. Disse tudo que seu Valdo havia desabafado na reunião, falou também da luta de Dona Janete em fazer a comunidade gemer sua dor, e finalizou com sua impressão sobre tudo aquilo, falando: Dona Ana, eu sou um sujeito calado assim, mas fico vendo tudo, não sabe? Lá no pé do morro, nós pode não entender das letras, mas não somos burro, não. Nós aprende é com a vida, Dona Ana. O nosso estudo é a vida. No dia em que a senhora brigou com o freguês de velho Pedrinho, eu estava de junto. A senhora tem estudo, vive aqui na cidade, mas é da mesma qualidade de nós de lá do pé do morro. Eu vi naquele dia que tanto faz ser daqui ou de lá, é a mesma coisa. Aquele galego queria lhe tratar como mazinha. Como mazinha qualquer. Mas a senhora foi valente, feito Dona Janete, e botou ele no lugar dele, concluiu com certa satisfação. Naquele instante, Ana, já muito emocionada, experimentada de tantas lutas, chamou o Toinho de irmão e revelou a ele que estava incomodada com a Dona Ana e o senhora. Havia tempo, e riu. Em seguida, ela disse para ele que no pé do morro, naquela briga na feira, estavam lutando contra algo em comum, algo que não dá descanso. Nesse momento, Toinho percebeu que falar com Ana e convencê-la a aderir à sua luta eram suas primeiras batalhas bem-sucedidas. Mesmo não sabendo responder ao primeiro questionamento feito por ela, tinha ouvido tudo atentamente quando quis saber se ele morava num quilombo. Para Ana, por outro lado, havia um sentido político em sua ida semanal à feira. Ela não comprava apenas caranguejo na mão dele. Ela queria seu dinheiro circulando entre sua gente, fortalecendo sua gente. E essa era uma história que não imaginou estar tão perto, saltando aos seus olhos silenciosamente quase todo sábado. Desse modo, se apressou em falar que aquela briga no pé do Morro Velho também seria sua, o que fez Toinho marejar seus olhos ao lembrar de Dona Janete, seu Valdo, Dona Damiana e todo o pessoal que aguardava lá em cima o resultado daquela primeira batalha. Lá em casa, meu irmão, disse Ana, se aprende cedo uma coisa, o redemoinho não leva pilão. E com um olhar acolhedor perguntou, você já ouviu falar do movimento de combate ao racismo ambiental, Toinho? Livremente inspirado no livro Direito e Racismo Ambiental na Diáspora Africana, Promoção da Justiça Ambiental,
através do direito, de Arivaldo Santos de Souza, e em conversas com Ira Maia e Vilma Reis. E aí tem duas traduções livres, né, daqueles trechos que estavam em Urubá, né, lá no início já. Primeiro é o redemoinho não leva o pilão, e segunda, uma coisa grande cobre uma pequena. Karina. Gente, que conto lindo, né? Esse conto conta a história da gente, a história da vida da gente. Que prazer, Jairo, te ter aqui. Eu quero pedir para tu te apresentar, porque nada melhor do que a gente mesmo se apresentar e falar da gente, né? A gente chegou nesse patamar de poder chegar no lugar e nos apresentar, então aqui nesse espaço isso é muito importante para nós, que os pretos e as pretas possam estar falando de si mesmo. Mas eu queria pedir para tu pronunciar para nós esses ditos em Yorubá, que eu fiquei aqui pensando, a gente até teve assim alguma relação com Yorubá, mas muito pouca, há muito tempo atrás. Então, se tu puder, e aí depois puder te apresentar para nós. Bom, na verdade, eu não vou saber pronunciar, porque ali é fruto de uma pesquisa de um livreto, né, de Mãe Estela de Oxóssi, que é esse livro aqui, Provérbios de Mãe Estela de Oxóssi, onde ela pega provérbios em Yorubá e faz uma espécie de tradução livre deles em português. Então, nesse livrinho aqui que Mãe Estela traz, que por sinal é muito bacana, muito bonito, né, ela vai trazer vários provérbios, né? E aí, nesse caso, eu quis utilizar justamente essa conexão, né? Repara que lá no pé do morro tem toda uma tradição de terreiro, né? E aí falar em Yorubá é algo que é, digamos que natural para aquela senhora. Já no caso de Dona Ana, né? Ou Ana, que está vivendo na cidade, de alguma maneira, sem essa vivência de terreiro, ali fica mais ou menos implícito isso, ela aprende a mesma coisa, né? Repare que o redemoinho não leva pilão, aparece lá no pé do morro, né? Quando é pronunciado em Yorubá, mas aparece também na cidade, falado aí em português. Então, a questão era justamente fazer essa conexão. Lindo. Que pena, né, que a gente ainda não sabe. Ainda não sabe. Mas, então, se apresenta, Guri, para nós. Pronto. Bom, meu nome é Jairo Pinto, né? Eu sou poeta e escritor aqui de Salvador, Bahia, nascido aqui no subúrbio ferroviário da cidade. Tenho atualmente 39 anos e escrevo desde a adolescência, ali por volta dos 13 anos, mais ou menos. Mas minha primeira publicação em livros só veio acontecer bem tardiamente, né? Lá pelos idos de 2010, justamente no Cadernos Negros, né? Na edição número 33 de poemas, né? Eu, ao longo dessa trajetória de escrever e não publicar, né? Apresentar em alguns eventos ou amigos, e cheguei até um escritor chamado Landê Onaualê, que é uma grande referência, né? Como escritor, inclusive, de Cadernos Negros. E Landê Onaualê, ele me incentivou bastante a participar da seleção de cadernos, né? Me chamou a atenção de que era um processo seletivo, onde as pessoas, de forma anônima, iriam avaliar os textos, mas seria uma experiência muito importante. E assim, após alguns anos dessas conversas com o Landê, em 2010, eu submeti alguns poemas e foram selecionados. Desde então, eu passei a publicar com regularidade, né? Todo ano eu fazia um esforço danado para estar participando da seleção do Cadernos, mas também participando de outras antologias, né? Tanto aqui em Salvador, antologias até internacionais e tal, e participando também de algumas premiações. E isso fez com que eu fosse
meio que amadurecendo minha escrita do ponto de vista de publicação. Aí, em 2016, eu lancei o meu primeiro livro individual, que é justamente o Por Onde Começar, né, que é esse livro que está aqui, que é o livro onde eu faço uma espécie de celebração dos 20 anos do meu primeiro poema. Então, eu consigo fazer aí uma reunião de textos, alguns até inéditos, que eu tinha escrito ao longo desses primeiros 20 anos de literatura, tanto textos em versos como textos em prosa, e, enfim, saí fazendo aí uma circulação desse livro. Né? E agora, em 2021, né, e participando também de outros eventos, como, inclusive, hoje sou poeta residente do Sarau Bem Black, né, que é um sarau organizado pelo poeta Nelson Mack, né, uma figura bem importante, não só por aqui, né, tem já uma grande articulação aí nacional, inclusive organizando não só o Sarau Bem Black, mas também a balada literária, dentre outras frentes aí que ele atua. E aí, quando chega ano passado, aí eu lanço meu segundo livro de poemas, que é o livro E Assim, Texto Amanhãs, né, que esse livro aqui é só de poemas, e é o livro mais recente, né? E, em paralelo a essas publicações individuais, eu tenho feito participação aí em outras antologias. Opa! Deixa eu trocar aqui o fone de ouvido, que a Morgana falou aí que está cortando. Para mim não está cortando. Nem para mim, tava bom. Melhorou de alguma forma? Tava bom, melhorou? Jairo. Oi? Não tava cortando. Não tava cortando pra gente, tava tranquilo. Agora segue normal. Tá bom aqui? Bom. Tá. Sim, então aí nesse caso, esse conto, ele é originalmente publicado na edição número 38, né, do Cadernos Negros, que é justamente esse livro daqui. E tem uma curiosidade em relação à questão de contos, que é o seguinte: eu acho uma delícia escrever contos. Gosto muito, me envolvo bastante, assim, de pegar o texto e ir lapidando ele, e fazendo todo um mergulho no texto, de forma que, assim, acaba sendo um tipo de trabalho que eu me envolvo bastante. Porém, eu tenho uma grande dificuldade de escrever contos. Eu não consigo ficar escrevendo um conto atrás do outro. E aí, o que acontece? Cadernos Negros, ele acabou sendo, assim, uma espécie de grande incentivo para escrever contos. De forma que, como é sempre um ano de poemas e um ano de contos, então, as primeiras duas edições que eu participei de contos, né, no volume 34, eu já tinha um conto pronto, e no volume 36, eu tinha o esboço de um conto, né, mas aí, para participar do Cadernos, eu fui terminar o conto, e só consegui terminar cerca de 6 meses depois, já muito próximo da seleção. E aí eu fui me dar conta dessa minha relação com os contos de cadernos, né, de pegar e ficar escrevendo meio que sob demanda para participar da seleção. E esse conto, No Pé do Morro Velho, como até já foi citado aí no final, ele é livremente inspirado neste livro aqui, de um amigo chamado Arivaldo Souza, né, Santos de Souza, que é um livro que ele vai justamente discutir a ideia de racismo ambiental, né, de justiça ambiental. E aí me chamou a atenção uma definição de racismo ambiental que ele traz nesse texto, né, de Chaves Júnior, que ele traduz. Ele diz o seguinte: racismo ambiental é discriminação racial na tomada de decisões, é discriminação racial na efetivação das normas, é discriminação racial na alocação deliberada de lixo tóxico e indústrias poluentes em comunidades vulnerabilizadas,
é discriminação racial no consentimento público de fatores de risco à saúde e vida humana em comunidade de cor, que é discriminação racial na histórica exclusão de pessoas de cor dos principais grupos ambientalistas, direção de agências ambientais, comissões e órgãos reguladores. Então, assim, essa definição de racismo ambiental, ela acabou, na época eu estava me dedicando muito a essa leitura, né? E acabou mexendo muito comigo sobre pensar sobre esse ponto. Então, na verdade, eu não sabia que ia escrever um conto, mas eu queria escrever alguma coisa para refletir sobre esse conceito, né? Que era um conceito que até então eu conhecia a partir de conversas com Ari, né? Quando ele estava nos processos ainda de construção, né? Dessa temática por aqui, e essa construção que culminou nesse livro. E aí, já adianta algumas coisas ou a gente vai circulando? Fica à vontade. Aqui a gente quase sempre abre para um bate-papo. Então, eu não sei se tu quer seguir ou se tu quer abrir já. E se alguém tiver alguma pergunta, fazer algum comentário, também pode ficar à vontade. Pode ser assim? Então, pode ser. A vontade pode de circular aí. Acho que vai fluindo. Exato. Eu estou aqui encantada. Tu não tem hábito de escrever conto, imagina se tivesse. Pois é. Um conto gostoso de ler, assim, que a gente vai lendo, vai imaginando, né? Vai enxergando, assim, as coisas. Muito, muito legal. Bacana. Alguém quer perguntar ou fazer algum comentário? Senão, pode seguir. Eu queria falar da questão da linguagem. Ele usa bem a linguagem coloquial, né? A do dia a dia mesmo. Isso é uma estratégia para tentar aproximar essas pessoas simples, sem estudo, né? Que tu também colocas no ponto, com essa temática que é uma temática mais institucionalizada e com toda essa questão do próprio livro ser todo um conceito mais universalizado, mais no sentido de universidade do que de pessoas simples da comunidade. É nesse sentido que tu faz isso? Sônia, bacana essa sua questão. De fato, né, é uma espécie de colocação em prática, né, dessa observação teórica que Arivaldo traz. Então, quando ele vai se debruçar em cima desse tema, ele está observando uma realidade que existe, inclusive, com esse público, né? Então, ele vai fazer essa reflexão teórica, né, o trabalho de pesquisa dele, e, a partir disso, eu me deparei com algumas situações ao longo da apresentação desse conto. Eu lembro que, no ano seguinte à publicação desse livro, né? Deixa eu só confirmar aqui o ano desse caderno. Ele é uma edição de 2015, né? Então, no ano seguinte, eu fui numa comunidade, numa universidade aqui, num município próximo a Salvador, São Francisco do Conde, que é um município que tem muitos quilombos, né? E aí, nessa universidade, que é a Unilab, né, que é uma universidade que faz uma inter-relação muito forte com povos africanos e tal, e aí eu estava apresentando esse conto, e, de repente, uma pessoa lá no final da sala veio muito emocionada dizer que ela estava vivendo exatamente aquilo, né? E aí ela trouxe um relato que me deixou muito comovido, porque até então não era uma história que necessariamente eu tinha visualizado antes, né? Não era, apesar de ser uma história que eu sei que acontece com a gente o tempo todo, né? Como o Karina até colocou aí, né? É uma história nossa, mas ela foi uma história da ficção até então, né? E aí
essa pessoa veio me procurar dizendo que ela estava vivendo, naquele momento, algo muito parecido, inclusive do ponto de vista da metáfora da falta de ar. Por quê? Ela morava num quilombo, né? E as pessoas desse quilombo estavam sendo expulsas por um fazendeiro que tinha muito apoio do poder público local, e o poder público local estava compactuando com isso, fazendo inclusive o corte de energia elétrica e o corte de água encanada. Então, meio que estava sufocando aquela comunidade, né? Pressionando ela a sair de lá. E aí, como ela estava percebendo que estava sendo muito difícil, né, resistir por muito tempo naquela situação, então ela tinha iniciado, naquela época, um processo de registro, né, audiovisual das pessoas mais velhas desse quilombo. Então ela estava coletando os relatos da avó dela e das outras pessoas mais velhas do quilombo, justamente no sentido de preservação da memória. Então, isso mexeu muito comigo, porque eu vi esse conto materializado ali naquela fala dela. Aquela narrativa era uma narrativa que eu transformava ali o conto como uma espécie de crônica ou, de repente, um texto de jornal, sabe? Porque era muito similar, né? Então, isso mexeu muito comigo naquele contexto. E Obrigada. isso, agora que eu estou falando, me lembrou do Narradores de Javé, que é um filme que faz, né, tem uma relação assim também, né, de contar a história, de registrar a história, de que aquela comunidade só passa a ter valor quando ela tem a história escrita, né, que a oralidade, ela também, ela não é vista pela comunidade universitária, né, como que tem valor, né, e a história oral, né, para os povos africanos e os descendentes de africanos, ela é muito importante, né. Então, assim, parece que agora costurou direitinho, né, do Javé, o conto, toda essa história, assim, e toda a questão da oralidade que aparece dentro desse conto. Assim. Bacana. Nossa, que bacana, que bacana. Né? E aí, a Patebá é bem isso, né? De pegar e fazer com que essas bibliotecas não se queimem, né? Mais alguém que tem alguma questão? Tem alguma pergunta? Ou alguma consideração? Eu gostaria de fazer um comentário. Boa noite a todos. Boa noite. Salve, Jairo. Reina. O que eu acho mais interessante e fascinante nesse conto é a questão da imagem. À medida que tu narra, tu conta, né, tem toda uma questão imagética que vem, né, e que a história é tão nossa, que a gente consegue enxergar o rosto, a cor da roupa, a posição dos personagens em torno da mesa de sinuca, e tudo isso, e que atravessa a ficção, a realidade e a imaginação, né? Então, só queria parabenizá-lo mesmo por isso, fascinante. É quase um roteiro de um clipe, inclusive, de um mini documentário ou um curta. Bacana, bacana. Essa ideia de imagem nos textos, eu gosto muito, me atrai muito, assim, criar imagens, né? Eu gosto muito, quando eu falo sobre a questão de me dedicar aos contos, de achar uma delícia escrever contos, ainda que eu tenha uma grande dificuldade, eu me dedico a essa elaboração mesmo, assim, de tipo, eu crio, de modo geral, o meu processo criativo em relação a texto em prosa, ele vem, assim, de uma criação, muitas vezes, espontânea, né, a partir de uma ideia, alguma coisa que me ocorra, e depois que aquele esqueleto está montado,
aí eu vou lapidando ele com uma certa calma, né? A calma que até então Cadernos Negros limitava o teto do tempo. Né? Então, assim, de alguma maneira, pensar nesses diálogos, pensar nessas imagens que você trouxe, né? De imaginar a cor da roupa, o rosto, a posição das pessoas na mesa de sinuca. Hoje, inclusive, vocês conseguiram colocar o conto numa perspectiva nova para mim, até. Porque, assim, já li, obviamente, diversas vezes, né? Um conto que está ali desde 2016, 2015, aliás, desculpa, 2015, 2016, o tempo inteiro fazendo movimentos com ele, né? Afinal de contas, ele foi lançado no Caderno de 2015 e no Por Onde Começar em 2016. Mas essa coisa da leitura coletiva, né? A, a interpretação que cada pessoa aqui foi colocando naqueles trechos me levava para um outro lugar, né? E o sotaque aparecia de uma outra forma, né? Ainda que o texto estivesse lá com a linguagem coloquial bem demarcada, mas a forma de falar aquelas palavras, o ritmo, enfim, fazia com que o texto ganhasse uma nova perspectiva. Então, achei que era como se eu estivesse conhecendo novamente esse conto, né? Olhando com esse olhar de estranhamento, né? Justamente para ver nele um novo conto, e isso foi muito gratificante hoje. Boa noite, Jairo. Parabéns. Mais uma vez, te agradecer pela tua presença, dizer assim, que a gente está extremamente honrado. Muito legal ter aqui, né, um escritor, alguém que publica em Cadernos Negros também, além da obra individual, mas, em especial, Cadernos Negros tem, assim, uma simbologia para a gente aqui, né, a gente começou o Quilombo Literário e a gente se inspira muito, assim, né, a gente começou a partir da leitura dos Cadernos Negros, é onde eu, particularmente, e muita gente do Quilombo Literário começou a ter acesso à literatura, né, produzida por pessoas negras. Então, para a gente, simbolicamente, é extremamente gratificante, assim mesmo, ter, né, uma das nossas primeiras rodas com a presença do escritor junto, né. Então, dá uma outra dimensão para o projeto também. O que eu ia te perguntar, olha, comecei a elogiar e até me perdi aqui um pouco, mas o que eu ia te perguntar, assim, com relação à história, né, eu ia fazer um comentário com relação ao sotaque, justamente, né, acho que quando a gente começou a ler, eu fiquei pensando, tentando me colocar no teu lugar, que não sei se era a primeira vez ou não, mas, né, que quando tu pensa, quando tu escreve, principalmente quando transforma a linguagem ali para algo mais informal, mais da fala, né, deve partir muito, assim, da fala local aí, né, da Bahia, né, e aí quando a gente está lendo, né, a gente está performando isso, né, na oralidade, muda, né, altera, então você comentou um pouco sobre isso, acho, e obviamente daí também não é só um sotaque que a gente tem aqui, né, gente de vários lugares do Brasil, então acho que foi diferente, né, você já comentou um pouco sobre isso. E uma outra questão era sobre essa história, chegou a fazer um comentário ali, mas pudesse desenvolver mais, o quanto tu já tem ela toda pensada, né, e para outros contos também pode ser, assim, quando tu já tem esquematizado isso, ou qual é a porcentagem, digamos, dessa escrita, assim, em prosa, que vai fluindo só à medida que tu vai escrevendo? O quanto tu tem, né, dessa história já pensada, já minimamente esquematizada, e o quanto flui só durante a escrita? Agora a gente não está te ouvindo. Agora é sim. Oi. Funcionou? Agora é sim. Deu. Uhum. Então, vamos lá. Na verdade, eu não estabeleço um
percentual, Rodrigo, né? Não há necessariamente uma ideia assim do tipo, vou escrever até essa parte e a partir disso eu vou depois pesquisar para preencher, né? Na verdade, quando estou no processo de par texto, né, eu deixo ele fluir, né? Ele vai vindo, inclusive, muitas vezes, o texto vai me conduzindo. Eu não sei exatamente onde ele vai me levar, né, mas eu vou seguindo ali até onde ele me leva. Quando ele, de alguma maneira, se esgota ali, aí sim eu deixo ele descansar, né? Eu deixo ele paradinho lá, hibernando, e acabo voltando a ele para ver o que ele me diz mais, né? Para ver o que está ali nas entrelinhas, para ver o que há de possibilidade em relação a desenvolver determinadas questões. Então, assim, esse tipo de conexão, esse tipo de atenção para o texto, né, ele vai acontecendo de maneira mais fluida no primeiro momento, mas no segundo momento entra a parte da transpiração, né? Vem a inspiração no primeiro momento e depois vem a parte da transpiração. Então, por exemplo, quando Karina disse, Jairo, eu queria que você pronunciasse essas palavras e tal, e é uma falta que a gente, enquanto população negra na diáspora, tem muito essa falta justamente porque muitas vezes a gente é separado desse tipo de linguagem, né? Então, fazer essa busca, né, de entender, pelo menos na parte da leitura, como é que funciona essa estrutura, é algo que não veio fluindo no texto, mas já havia uma percepção de que havia uma intenção ali, né, de trazer aquela frase dentro do texto, aquilo dali daria um contorno para o que era dito naquela comunidade, que eu achei que era algo que eu precisava pesquisar, me dedicar a entender, escolher qual seria a frase, onde buscar, né? E aí Mãe Stella era uma babalorixá, ou Ialorixá referência, não só para a comunidade terreiro, mas também como escritora, né? Então ela fazia justamente esse trabalho lindo, literário, inclusive, e aqui havia uma biblioteca, ainda há uma biblioteca móvel ligada ao terreiro de Mãe Stella. Então, assim, havia ali uma necessidade de fazer uma investigação, né, que eu não tinha estabelecido exatamente quando o texto terminaria, né? E aí, respondendo a uma questão que eu acho que foi Rosemary que tinha mencionado, né, sobre a questão do racismo ambiental, né, a ideia de pensar sobre escrever sobre isso mexeu comigo quando eu estava lendo esse livro de Arivaldo, né? Mas o que viria daí eu não sabia se era um poema, se era uma letra de música, uma crônica, um conto, eu não sabia, né? Mas quando a história começou a aparecer, eu comecei a perceber que, tipo assim, olha, tá vindo aí essa história que conecta com racismo ambiental, né? E aí entra aquele olhar da escrevivência lá que a Conceição Evaristo trabalha, que aí você já começa a trazer uma série de elementos da sua vivência para o seu texto literário, né? Você já começa a trazer aí uma série de questões, né? E aí vem, por exemplo, quando o Rodrigo menciona a questão da linguagem, né? É uma linguagem que é muito baiana, mas é muito localizada numa parte da Bahia, né? Uma Bahia do Recôncavo, né? Que se você vai para o sudoeste baiano, já vai pegar um outro jeito de falar, ainda que tenha ali muitos elementos que a gente consiga perceber ali inter-relação, mas você vai perceber muito essa Baía do Recôncavo nessa linguagem. E essa Baía do Recôncavo, que inclusive se conecta muito com essa Baía de Salvador. Então, nenhuma, por exemplo, é uma palavra muito daqui, né? Então, assim, você vai pegando alguns elementos e, nesse caso,
de alguma maneira, eles foram aparecendo como naturais, assim, para o texto, né? Tipo, pensar nessa personagem é pensar nela, assim, desde o psicológico dessa personagem, e aí eu aprendi muito isso com o próprio Landé Anaualê, né, sobre pensar cada personagem no texto, né, de maneira integral mesmo, né, para que haja ali uma figura que em si ele conecte. Então, o Teco, por exemplo, é um cara extremamente ansioso, está ali cortando a fala dos outros o tempo todo, e ele vai, em vários momentos do texto, ele vai mantendo essa coerência, né, dessa postura dele em relação a como ele vai lidar com as pessoas que estão falando à sua volta. Então, assim, no final das contas, entra tanto essa questão de você pensar a estrutura do texto do ponto de vista do que lhe apresenta uma inspiração, né, aquele primeiro momento que o texto aparece, mas depois vem a parte de polir esse texto, né, para que ele possa trazer um pouco mais de verossimilhança, alguma coisa assim. Interessante é que eu achei a linguagem quilombola, né? Eu lendo, não senti tanto o sotaque. Eu acho que é uma coisa mais da ancestralidade mesmo, porque essa semana até partilhei com o Rodrigo, na semana passada, estava fazendo umas transcrições e perguntei ao Rodrigo, eu deixo na linguagem da mulher quilombola ou mudo? E a linguagem é quase a mesma, né? Esse sotaque, que para mim não é um sotaque, claro que tem alguma coisa que chama atenção ali, mas é pouca coisa. Eu acho que o resto é uma linguagem africana, quilombola mesmo. E isso que me envolveu nesse conto. Mas talvez a gente enxergue isso de forma diferente. É interessante a gente prestar atenção, porque talvez a gente enxergue isso de uma forma diferente. Eu não sei se só eu que vi isso, se outras pessoas também perceberam. Mais alguém? Karina, eu queria só comentar essa parte, porque de fato, essa linguagem quilombola, ela está ali, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, no português lá da Lélia Gonzalez, ele vai estar atravessando esses quilombos em várias partes do Brasil, né? Até por conta da própria estrutura da língua, né? De como o Kibundo, por exemplo, tem algumas questões com os chamados plurais, né? Na língua portuguesa, emprego do R, enfim. Vai trazendo ali algumas questões que são comuns, né? Então, de alguma maneira, essa linguagem, sim, ela é uma linguagem quilombola, né? E aí, quando eu localizo ela nessa Baía do Recôncavo, aqui tem muitos quilombos no Recôncavo baiano, mas que, por conta de uma série de influências, de uma série de influências demográficas, há uma variação linguística, mesmo estando dentro de um estado tão grande quanto a Bahia, né? Você vai ter aí quilombos em lugares diferentes. Tem até um documentário chamado Quilombos da Bahia, de Antônio Olavo, que é bem interessante pensar nele, né? Que ele vai trazer justamente vários quilombos, né? Espalhados pela Bahia. Inclusive, eu só fui conhecer esse documentário depois da escrita do texto, mas acabei vendo muito do texto nessa fala, ou nesses quilombos apresentados nesse documentário, né? Inclusive, eu achei curioso, porque no texto, Toninho não soube dizer para Ana se ele morava num quilombo, né? Ele morava num lugar que era um morro, mas ele não sabia se ele morava no quilombo. E no documentário do Antônio Olavo, tem alguns registros dessa forma. Eu achei muito curioso como isso acabou dialogando, né? De as pessoas morarem no quilombo, só que não conhecerem sua história, né? E aí tem um pouco a ver com essa questão que eu falei em relação a não saber pronunciar em Yorubá, né? Essa conexão com sua história, isso nos atravessa em vários momentos. E Rosimeire me cobrou aqui sobre a segunda questão que eu não tinha respondido. Bom,
relacionado à questão do Jairo criança. O Jairo criança não era um Jairo leitor. A minha casa não era uma casa de leitores e leitoras. A gente tinha muito mais aquela coisa do brincar na rua, num lugar, inclusive, que tinha uma questão de infraestrutura bem precarizada, né? Até hoje, essa região, transporte, saneamento básico, entre outras questões. E, de alguma forma, essas histórias, elas eram vivenciadas, né? Essas histórias, elas estavam sendo construídas ali, no dia a dia, nesse brincar. E muito da minha infância, ele acaba atravessando minha escrita, né? Muito da minha infância chega até meus textos de maneira mais explícita, como no caso, eu tenho um conto nesse Por Onde Começar, que esse foi feito exclusivamente para o livro, que é a Raia. Ixi, esqueci agora. Acontece. Em Tempo de Arraia. Em Tempo de Arraia, exato. Então, assim, esse Em Tempo de Arraia, ele vai trazendo justamente essa infância, né? Se brincar na rua, esses tistes, né? Essas brigas de criança, enfim, a brincadeira, né? E isso acaba mexendo muito com o meu texto em vários momentos. Mas aí o que acontece? Quando chega lá na adolescência, aí eu começo a perceber que meu irmão começa a se interessar por mais escrever do que ler, né? E aí essa coisa de estar vendo meu irmão mais velho escrevendo e alguns amigos também escrevendo, acabou meio que abrindo minhas portas a escrever também. E aí na época tinha um curso pré-vestibular que ele estava estudando pela televisão, né? Que transmitia, não sei se era nacional esse curso, mas era um curso chamado Vestibulando, né? Ali nos meados dos anos 90. E nesse curso, o professor de literatura, que eu nem tinha ainda na escola, ele me encantava muito a forma como ele lia os textos, né? Ele trazia assim, um certo encantamento assim, na forma como ele lia os textos e tal, e aquilo dali foi me chamando muito a atenção. Então, eu comecei escrevendo mais do que lendo, e aí, com o tempo, passei a equilibrar um pouco mais o processo. E hoje eu acabo, de alguma maneira, lendo mais do que escrevo em muitos momentos, mas, de qualquer maneira, essa infância, ela vem atravessada por essas brincadeiras, por essa lida da rua, e isso chega ao meu texto ainda hoje. Sabe que quando tu fala, eu acredito que na cabeça das outras pessoas também fica passando isso, né? A gente não tem uma relação com a leitura, porque a nossa língua não é essa, então a gente tem uma dificuldade de ler e interpretar mesmo, e que bom que a gente já sabe disso. E aí fica passando, porque cada brincadeira nossa, eu percebi ali no conto, como a gente consegue se enxergar, porque como a gente consegue visualizar, como o Reino falou, os homens, a gente faz tudo junto, né? Não tem essa separação de adulto com criança, com idoso. E todas as brincadeiras e os fazeres têm uma história. E aí, por isso que a gente tem essa dificuldade, talvez, né? No meu entendimento, no meu ponto de vista, talvez a gente tenha essa dificuldade maior na leitura por isso. Porque sim, a gente aprende na oralidade, a gente também já sabe que a gente precisa ler, que a gente precisa escrever, que é importante a gente fazer ciência, mas que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas contam uma história. Por isso que o Reina, quando o Reina falou, eu também já tinha comentado no início, a gente consegue enxergar, quase que viver, né, aquilo que está passando naquele conto, porque tudo que acontece na nossa vida tem uma história. Sim, sim. É Karina, interessante como a gente vai... Ah, desculpa, Renan, vai lá. a Karina tinha perguntado antes quem mais tinha percebido essa questão o que eu gosto de chamar de resistência palatina, né?
da linguagem de África, né, resistindo até aos dias de hoje, né, junto a essa mistura. E eu fui uma das pessoas que também já tinha percebido. Quanto à questão do sotaque, eu concordo com você que não é o que fica. Claro que, como o Jairo mencionou, tem palavras ali que, sei lá, dá uma ideia de que aquele personagem mesmo, sei lá, porque na minha cabeça também, como o Jairo falou, eu imaginei Cachoeira, ou São Félix, né, que é pertinho ali, e dá uma sensação de que um ou outro personagem já tenha vindo para a capital, e aí tem essa influência da palavra nenhuma, né, como o Jairo falou, que é muito de Salvador, mas o sotaque não é o que chama mais atenção. A leitura de algumas pessoas aqui que ficou mais evidente do sotaque porque a gente acaba performando o personagem na leitura. Mas a questão da resistência palatina é o que fica na minha mente em relação ao texto. E é sobre resistência, né, o texto inteiro. Eu gosto muito dos textos de Jairo e eu sou suspeito a falar, porque os textos dele traz essa questão do cotidiano que me agrada muito, a ideia do afeto, né, de estar em roda, de estar em comunhão com os nossos, em uma troca mútua, e tem também a questão da resistência, né? É uma história que fala sobre resistir e fala sobre como se articular para continuar resistindo no final das contas. E ainda tem a questão da resistência palatina que a gente pode ler e ouvir hoje, né? É bacana isso que Renan traz, né, sobre essa questão da roda, né? Porque uma coisa que me atrai muito nesse texto, e não foi do racional isso foi daquele processo ainda da inspiração, mas há uma generosidade da mais velha em permitir a fala, né, de estar ali como aquele centro, né, daquele lugar onde há um respeito enorme para ela, né, e como ela vai conduzindo aquela reunião. Então, Teobaldo estava muito machucado com tudo aquilo. Ele estava trazendo ali todas as dores dele naquele relato e ela foi meio que acalentando ele ao permitir que ele falasse, né? Meio que aquela coisa lá da psicologia de ele conseguir colocar para fora, nominar determinadas dores que ele sentia, né? Então ele precisava daquele vômito, né? E que ainda que tivesse um teco, uma Damiana ou uma Janete ali que ficava assim, tipo, tá bom, é, só tô aguardando você terminar, mas assim, se puder não tomar tanto tempo, vai ser ótimo. Mas assim, havia toda uma convulsão de afeto ali. Então era uma dor que era de todos. Ele meio que vai costurando o motivo que o texto se apresenta como uma espécie de tradução do racismo ambiental, a partir daquela fala emocionada e dolorida. Então ele vai moda que é permitida a ele pela mais velha. Eu acho bem interessante isso. Mais alguém? Vai passando muita coisa na cabeça da gente. Eu fiquei aqui pensando que a minha pesquisa é sobre a água, né? E mulheres quilombolas e a água. E a todo momento as mulheres mais velhas, elas repetem, a água vai acabar, e aí eu quero ver, a água vai acabar, e aí eu quero ver. E é isso, né? Assim, a clareza que essas pessoas mais velhas têm do futuro, essas pessoas mais velhas que não estudaram, que não leram, que não escreveram,
E o respeito, que acho que é meio isso que estava falando, né? Tava ali, mas tinha que estar ali. Precisava estar ali. É uma questão de respeito, né? De estar com o outro, de comunidade, assim, que é bem bonito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Luana, tá aí ainda? Vai lá, garota. Oi, estou. Eu tenho mais uma pergunta para espremer aí, o Jairo. Que quando vocês estavam lendo o texto, eu fiquei, como eu já conheço um pouco do processo criativo do Jairo, e aí eu fiquei imaginando você, Jairo, escrevendo isso e olhando à sua volta, no mundo real mesmo, imaginando os personagens à sua volta e como se você tivesse parte daquela roda e ouvindo e vendo cada personagem. E aí, como você falou sobre o processo de inspiração e expiração, né, que depois é a parte da pesquisa, num caso de um conto, como parar de escrever assim? Como você sabe que cheguei, concluí, acabou, aqui é o final do conto? Da poesia a gente já sabe, mas na questão de um conto? Olha, na verdade eu não sei. O texto me conduz. O texto me conduz e ele, inclusive, ele vai me levando para lugares que, por mais que, tipo assim, em algum momento eu quisesse escrever algo sobre tal coisa, às vezes eu não passo nem perto do que eu queria escrever. Então, por exemplo, não foi o caso dele, mas no caso do Tempo de Arraia, eu e minhas insônias, né, eu estava com dificuldade enorme de dormir, a coisa que é muito recorrente. E aí eu comecei a imaginar estrelinhas, assim, meio que aquela coisa de botei uma frequência ali para poder dar uma desacelerada, né, no fone de ouvido, e fui tentando desacelerar para poder conseguir relaxar o suficiente para dormir. E aí o que acontece? Esse relaxamento a partir de escutar aquela frequência, né, lá no YouTube, começou a me levar a imaginar estrelas no céu, assim, luzes que piscavam. E era uma imagem muito bonita que eu estava ali percebendo, né, só ao ouvir aquela frequência. E aí, resultado, eu comecei a escrever. Aquilo que no primeiro momento seria por conta dessas luzes que estavam em minha cabeça, acabou virando arraias, né, coloridas no céu, né? E o texto virou outra coisa. É um texto, inclusive, que eu mexi muito pouco depois, né? É um texto que o processo criativo dele praticamente foi naquela sentada, naquela madrugada, ele foi saindo e o texto foi me levando a outros lugares. E aí o texto meio que termina por si só. No caso desse conto, inclusive, no primeiro momento, eu ficava, no caso do Pé do Morro Velho, eu ficava um pouco incomodado com o final, né? Porque era como se a gente, para quem é da música aí, botasse uma nota 7, né? Um dó 7 não entrasse uma resolução. E faltava, tipo assim, beleza, a gente vai escrevendo e parecia que faltava um desfecho. E aí eu ficava pensando qual seria o desfecho, né? Porque Ana levanta uma questão para Toninho e não há uma resposta de Toninho, né? Não há uma coisa que se conclui ali. Mas aí depois eu comecei a perceber que talvez a riqueza estivesse justamente ali, porque o texto terminaria na cabeça de quem lê, né? O texto ele vai justamente conduzir para esse lugar, né? De trazer quem está lendo aquela história de grande generosidade de Dona Janete, assim, no sentido de ser a mais velha, mas no sentido de ser a que fala menos ali, né? Porque justamente ela vai trazendo toda uma condução afetiva, como eu já falei, mas depois isso extrapola o que há interno no texto para o externo, né? Então, quem está lendo
meio que vai ter sua própria ideia do que é o final, né? Vai ter meio que sua construção ali sobre o que fica melhor para si, né, em relação ao que pode ser a resposta de Toninho, a vivência de Toninho, ou o que vem depois, né, depois que ela se conecta com ele e diz: olha, estou incomodada com essa coisa de estar me chamando de Dona Ana, estou incomodada com essa coisa de senhora, porque você é meu irmão, né? Então ela horizontaliza a relação ali e toma para si. Ela vai lá e tipo, opa, redemoinho não leva pilão, né? Então, nesse caso aí, era uma conexão imediata com a que tinha lá dentro do quilombo e que, de repente, quem está lendo, de repente, pode participar disso, né? Nesse final que inicialmente parecia que não tinha uma resolução, mas a resolução já estava meio que apontada ali, né? A resolução meio que termina na cabeça do que está lendo. Olha, tem uma pergunta aqui. Quais são os teus projetos futuros? Teria alguma recomendação para quem quer começar a escrever? Bom, projetos futuros. Eu acabei de lançar o E Assim Penso Amanhãs, que é um livro que eu tenho gostado bastante, né? Livro que eu fui construindo ele com muita calma, né? E quando eu dei ele como pronto, que foi no ano passado, eu acabei vivendo algumas situações que fez com que o livro não se mostrasse que não estava pronto. O livro virou completamente... Aliás, ano passado, desculpe, estamos já em 2022. Então, em 2020 ele estava pronto, mas depois eu me dei conta de que ele não estava pronto em 2020. Então, a pandemia, inclusive, contribuiu bastante para essa reflexão. Algumas pessoas que leram os originais foram muito... contribuíram bastante em relação a esse olhar externo, né? E aí Reinan é uma das pessoas. Só um parêntese, Reinan, se vocês puderem depois dar uma escutada aí nas mídias, nas plataformas, o EP Corpo Fechado dele, que está muito lindo. Enfim, voltemos. Então, assim, nesse caso, fui fazendo com todo um cuidado, e aí ele enterrou principalmente na coisa do título, né? Eu acabei mudando o título, né? E aí fiquei quase um ano pensando nesse novo título, até que veio o E Assim Penso Amanhãs como uma possibilidade. E aí lancei em setembro passado e estou começando a circular com ele. E aí, em paralelo a isso, ainda no campo da literatura, eu me lancei o desafio de escrever um livro de contos, né? E aí ainda não tem prazo, não quero me estabelecer um prazo, até porque o intervalo entre por onde começar e eu ia assim dessa manhã foram aí de 5 anos. Então, eu quero estar escrevendo assim sem me pressionar, né? Sem estabelecer um teto do tipo Cadernos Negros vai lançar, ainda que tem alguns contos que já estão no caderno, mas assim, de qualquer maneira, a ideia é que tenham contos inéditos, né? E que eles se conectem de alguma forma. Então, assim, nesse caso, a ideia é justamente fazer um livro de contos para os próximos anos, mas até lá, ficar aí trabalhando o E Assim Penso Amanhãs, participando de outras antologias e eventos literários. Sobre o nome do livro, o novo é o E Assim Penso Amanhãs. Saiu pelo selo Catuca Africanidade, né? Catuca, na verdade, Catuca Edições, daqui de Salvador. E ele se encontra aí nos mais diversos lugares, né? Então, uma procurada, eu costumo indicar a própria loja da Catuca, né? Que é a Catuca Africanidade, entrega rápido e tal. Procura aí, mas de qualquer maneira, dá para encontrar ele em outros espaços virtuais também, ou até mesmo comigo, né? A solicitação eu envio aí para todos os lugares do Brasil. Já o Por Onde Começar, ele, felizmente, está esgotado a edição física dele. Ele
Esgotou, acho que em 2018, 17, 18. E aí ele tem uma versão e-book na Amazon, né, que aí fica fácil de encontrar também. Eu quero deixar um salve aqui para a nossa parceira Marielda, que o Rodrigo lembrou agora, que o Adincra do livro, que ela lançou aqui conosco, a Marielda Jairo, é nossa colaboradora voluntária maravilhosa, a professora Marielda Barcelos, Pelotas, e que não está podendo participar porque está finalizando o doutorado, vai dar mais um orgulho aí para nós, mas que adoraria estar aqui conosco, tenho certeza, te ouvindo e também colaborando nas falas. Eu fiquei emocionada aqui de ver quando o Rodrigo colocou a foto que o Adinkra do livro dela é o mesmo do teu livro. Que bacana, que joia. Ela é maravilhosa. Que ótimo. A nossa equipe é bem grandinha, mas é que o pessoal o ano letivo está correndo, né, na real, aqui, pelo menos. O Éder também, que é o parceirão que iniciou aqui conosco, mas que agora está estudando, não pode mais participar. A Vitória, a Mariela, o pessoal está em aula e não conseguiu participar. Te agradecer muito, 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 muito por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Quando quiser, é só chegar. Se quiser deixar o contato para entrar no grupo do WhatsApp, para ficar sabendo o que rola por aqui. Dizer para vocês, saudade do pessoal vai chegando. Estava com uma saudade da Luana, porque a Luana é uma das nossas primeiras participantes. Ela não estava podendo participar e eu estava com saudade. Ela voltou cheia de tatuagem, Rodrigo, olha lá. Ó. E o povo que veio... mesmo, eu não fiz mais tatuagem, não. O povo que veio pela primeira vez, é convidado a participar, a gente se encontra aqui às 19h30 nas sextas-feiras. Eu sei que sextou, mas aí, ó, tá acabando. Dá para ainda se maquiar, se arrumar, ir para festa, tomar cerveja da sexta. A gente vai se encaminhando para o final, infelizmente, porque a hora passa muito rápido aqui. Eu não sei se tu achou, mas eu achei que voou assim, ó. Das 7h30 até as 9h foi muito rápido, estava muito lindo. Adoro estar com vocês aqui. Obrigada, Rodrigo. E obrigada aos demais. Se quiserem continuar conosco, ou sigam lá no Instagram e no Facebook, ou deixem os seus números aí, manda poesia. Podia encerrar com chave de ouro mesmo, né? Uma poesia. Nossa. Por Gente, favor. Eu quero muito, muito agradecer o convite. Foi, assim, uma experiência incrível. Né? E o Dália Fernandes fez essa ponte, e o Dália, que é uma maravilhosa. Inclusive, ela que fez o prefácio do Por Onde Começar. Né? Uma escritora incrível. E foi um momento delicioso, né? Tá vendo o texto em perspectiva, as várias leituras, como eu já citei, trazendo um olhar novo sobre ele. Eu achei que foi algo muito rico, muito maravilhoso mesmo, estar vivendo esse momento com vocês. Quero muito, muito agradecer, né? Espero estar em outros momentos também, em outros textos com vocês, e realmente é uma experiência muito bacana. É isso. Bom, em relação à poesia, bom, eu vou de poesia do livro novo, então, e aí eu queria trazer 2 poemas. Né? O primeiro poema chama-se Segunda Lição. Quando menino, aprendi a cuidar de chinelos. Não precisaria dizer adeus a mãe alguma que cuidasse bem deles. O cuidado era algo bem simples. Bastava não deixá-los virados de cabeça para baixo, e elas, as mães, nunca deixariam seus meninos. Ainda hoje, mais moço, para matar a saudade, cuido de chinelos. Ainda hoje. Que lindo! E o segundo poema é Poeminha para meu pai. Ao invés de livros, deram-lhe colher e cimento. Ao invés de livros, deram-lhe
colher e semente. E desde então, meu velho preto passa a vida fazendo alicerces para sua prole poder estudar. Lindo demais. Gratidão, pessoal. Até sexta que vem. Um beijo no Nossa, a gente vai coração ter de que fazer cada um um. sarau com os poemas do Jairo agora. Eu Tem que acho. ficar engatilhado. Ai, Jairo, Obrigado, gente. gratidão de coração, viu? Certo, Um tudo abração para bem. todos. Manda Olha, sim, eu Rosinei. aqui a minha mãe de inspiração. Olha Ah, só. oi, mãe da Luana. Se cuida, Ó, Jairo. Melhoras aí, viu? tem como Vai dar comprar tudo esse certo. livro, Rosimeire está perguntando. Tem sim, tem sim. Inclusive, é só procurar no Google dia 30 e Amanhãs, né, que aí vai achar aí alguns canais que estão vendendo o livro. Tá, qualquer coisa Me eu procurem, eu compartilho o sou o link consultor depois financeiro no dele. nosso grupo. Olha só. Jairo, coloca o número Pix aí, o nome da Catuca, pra galera ir atrás. Comprem um livro do Jairo, dê de presente de aniversário, de fim de ano, pro próximo ano, já guarda. Pra Páscoa, o que vier aí, não sei qual é o próximo feriado, mas já guarda, já presentei aquele ente querido, o boia, a bofa, viu? Pronto. Pronto, o Reinan é o teu marketing. Muito boa a conversa de hoje. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Estou compartilhando aqui. Tchau, tchau. Beijo. Prazer, gente. Tchau, tchau.